Jesus, que na manjedoura sorri vendo a luz. Eu te amo, menino, nascido em Belém, e quero seguir teu exemplo também. Jesus ao meu lado vem sempre ficar, guiando meus passos por onde eu andar. Tu foste criança, vem abençoar a toda criança em todo lugar. Num berço de palhas humilde nasceu Jesus, pequenino, sem ter nada seu. Estrelas brilharão no pobre lugar que para o menino servia de lar. O gado mugindo acorda Jesus, que na manjedoura sorri vendo a luz. Eu te amo, menino, nascido em Belém, e quero seguir teu exemplo também. Jesus ao meu lado vem sempre ficar, guiando meus passos por onde eu andar. Tu foste criança, vem abençoar a toda criança em todo lugar. Num berço de palhas humilde nasceu Jesus, pequenino, sem ter nada seu. Estrelas brilharão no pobre lugar que para o menino servia de lar. O gado mugindo acorda Jesus, que na manjedoura sorri vendo a luz. Eu te amo, menino, nascido em Belém, e quero seguir teu exemplo também. Jesus ao meu lado vem sempre ficar, guiando
Boa noite, irmãos. Que bom ver os irmãos na casa do Senhor. A semana passa tão rápido, né? E poder vir até aqui é uma bênção. Mesmo você que está em casa, poder separar esse tempinho para estar na presença do Senhor, ouvir a palavra, cantar louvores. E é muito bom ver as famílias aqui. Eu estou vendo algumas famílias aqui, isso é muito bom. A igreja é família. E Deus se alegra quando nós o cultuamos e louvamos como família. E essa é uma tradição que a gente não deve abrir mão, né? De ver os nossos filhos crescendo na igreja e ver toda a família estando na igreja. É uma grande bênção. Hoje é o 3º domingo de Advento, estamos quase no Natal e queremos cantar um pouquinho sobre o Natal. E queremos falar sobre o Verbo. No Evangelho de João, capítulo 1, se você quiser acompanhar, nós vamos ler alguns versículos. Vamos pular alguns. Acompanhe conosco. João 1. No princípio, era aquele que era o Verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é este Verbo? Jesus. E eu quero convidar você a ficar de pé e cantar o versículo 14. É uma música bem antiga, mas é uma música linda. E se você não conhece, você pode aprender porque ela é bem curtinha. Os mais antigos vão lembrar. Vamos cantar? O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. É fácil? Vamos cantar de novo? Vamos lá? O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. E esse Verbo nasceu num lugar bem simples, mas um coro de anjos cantou e celebrou essa noite tão
tão especial. E nós queremos cantar essa história agora. Um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao céu de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura também. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, e de súbito no céu uma estrela surgiu, no Oriente brilhou um estranho fulgor, e a terra percebeu essa luz que caiu, muitas noites ainda exime esplendor. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal, tendo visto a clara luz dessa estrela sem par, do Oriente os pastores a foram seguir, à procura de um rei que devia chegar aos judeus e às velhas promessas cumprir. Essa estrela apareceu e os pastores guiou na estrada que para Belém os conduz. Afinal, sobre Belém, essa estrela parou, mesmo acima da casa que estava Jesus. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Natal, 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 é-nos nascido o Rei divinal. Amém. Jesus nasceu. Amém? E ele veio com um propósito. Ele não veio por acaso. Ele veio com um propósito. E atrás daquela pequena manjedoura simples, já estava a sombra de uma cruz. Ele veio, ele viveu, nasceu para morrer. Salmo 27 diz: o Senhor é a minha luz, a quem temerei? Ele é a luz das nações, luz para os povos. É Ele que nos resgata das trevas, que abre o nosso entendimento e nos chama para o seu reino. Que ao ver essas luzinhas aqui no palco, essas luzinhas que a gente gosta de enfeitar, você possa sempre lembrar: Ele é a luz. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver.
Continue com seus olhos fechados e adore ao Senhor no seu pensamento. Ore, agradeça, louve esse eterno Rei, a luz. Talvez em sua mente venha algo que você precisa confessar ao Senhor. Confesse. Talvez no seu coração tenha algum pecado. Esse é o momento de você entregar isso ao Senhor e deixar aos pés da cruz. Nós podemos cantar, podemos nos esforçar, fazer um som, mas a adoração, ela vem do seu coração. Adore o Senhor. Diga: Senhor, eu quero te adorar. Eu vim aqui para isso. Eu vim para dizer isso para o Senhor. Não há Natal sem a cruz. Não podemos olhar para uma manjedoura sem olhar para uma cruz. Não podemos olhar para uma cruz sem ver uma pedra que rolou e um sepulcro vazio. Amém? A história é completa. Está consumado. Todo o nosso pecado foi pago naquela cruz. E hoje Ele está sentado à destra de Deus. E a glória que nós vimos, a glória do Pai que nós cantamos na primeira música, nós continuamos cantando porque essa glória, ela encheu o céu. E essa glória, ela pode ser vista e sentida em nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor e agradecer por tão grande amor. Meu Deus, que sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei que amas, estás presente a me cegar em todo tempo. Eu sei que amas, eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada ia me separar. Tu és meu guia, Tu és meu guia, meu protetor.
enquanto os instrumentos tocam, você que veio preparando com suas ofertas, seus dízimos, você tem liberdade de adorar o Senhor agora, entregando na nossa gasofilácio aqui na frente. Faça isso como uma adoração ao Senhor. Continue em adoração. Ofertar é adorar. Orar é adorar. Cantar é adorar. Deus é exaltado com aquilo que vem do profundo do nosso coração. Vamos orar mais uma vez. Você pode ofertar enquanto oramos. Você tem toda a liberdade. Pai amado, nunca houve amor assim, Senhor. Nos encantamos com histórias de amor, Pai. Nos encantamos com romances. Nos encantamos com o amor de mãe, o amor do pai. Mas tudo isso são sombras do único amor verdadeiro que vem do Senhor. Enche-nos, Pai, com teu verdadeiro amor, para que possamos amar com toda essa liberdade e essa pureza que é o seu amor. Protege-nos, Pai, de amar coisas erradas. Ensina-nos, Pai. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, igreja. Realmente, como a Damares falou, é um privilégio estar louvando, engrandecendo ao nosso Deus. Falando desse Jesus, que nasceu em uma manjedoura, não viveu sem nenhum tipo de luxo, né? Era servido pelas mulheres. E, pelas profecias, acabou em uma cruz. Eu gostaria de ler um versículo que está ali em Mateus, no capítulo 2, logo no primeiro, no início ali, né? E fala lá no versículo 6: Mas tu, Belém de Judá, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Agora volta um pouquinho lá em Malaquias 5. Opa. Malaquias, Miqueias 5:2, né? Alguém pode ler aí? Miqueias. Estava no profeta errado. Miqueias 5:2. A gente não acha ali no analógico, a gente vai no digital, né? Alguém encontrou aí, por favor? Eu perdi a minha marcação aqui. Miqueias 5:2. Pode ler.
Isso. Pode tirar a máscara aí pertinho da família não tem problema. A mesma profecia foi dita pelos reis magos a Herodes, lá no capítulo 2 de Mateus. E como a dama falou, né, essas luzes que a gente vê aqui, né, no Natal, né, simbolizam a luz de Jesus. Os astros sincronizaram no dia do nascimento de Jesus. Eis a estrela de Belém, né? E tudo isso focando a cruz de Cristo. Alguém sabe dizer quais são as semelhanças entre a manjedoura e a cruz? Pelo menos uma delas? Bom, as duas têm a ver com Jesus, né? As duas também são feitas de madeira, só que uma delas, a única, é a cruz que nos leva à salvação. Muitas vezes nós vemos por aí, o nascimento do menino Jesus, e muitos celebram somente o nascimento do menino Jesus. Esquecem do seu grande sacrifício, do tamanho e do valor do seu sacrifício. Amém? Tenho aqui alguns avisos. No dia 20, nós teremos cultos nos dois horários, né? Às 10 horas da manhã e às 19 horas. O culto de Natal. O pessoal já está se preparando, já estamos ensaiando aí, fazendo os preparativos. Também no dia 31, na quinta-feira, guarde esse dia, 31, quinta-feira. O culto de gratidão pelo ano 2020. Sim, gratidão, né? Com isso, nós não teremos o culto da quarta-feira. Então, esse culto vai ser realizado e transmitido na quinta-feira, dia 31. Ok? Também às 20 horas. Hoje nós temos, para quem encomendou e não pegou no sábado ontem, e nem hoje pela manhã, nós temos a entrega dos hambúrgueres. O pessoal que fez a encomenda ainda não pegou, marcou para pegar hoje à noite. Então, o pessoal vai fazer essas entregas. Tá sobrando? Isso, você que veio preparado, tá sobrando, né? O pessoal não marca, né? Então, porque nós acreditamos na volta de Jesus, então o pessoal não está marcando. Brincadeira, o pessoal acho que dá um jeito ali para você. Tem a maquininha também, né? Tem a maquininha, passa cartão, tudo certinho. Então, esses são os avisos de hoje. Os juniores ficam aqui e as crianças podem subir com a Cristiane. Isso mesmo, com a tia Cris. Ok? Chamar o pastor Joel. Nós estamos nos aproximando de uma data festiva. Todo mundo se comemora o Natal. E
nas famílias, nas empresas. Lá em casa, esse ano a gente fez, já temos feito muitos anos, né? O tal do amigo secreto. Não sei como é que vocês fazem nas famílias também. Não é assim? É para não gastar muito, né? Da coisa também, então, para não ter que comprar 300 presentes, né? Você compra só 200. E lá, quando você faz aquele sorteio, então a pessoa, então, você define, vamos gastar tantos reais, não é assim? Lá em casa, por exemplo, a gente definiu que pode gastar até 5 mil reais, né? Para dar de presente, está limitado a 5 mil reais, né? Só que ninguém ganha presente de 5 mil reais. Ficou em torno de 100 reais, né? E ali, daí você escreve lá no grupo, lá, alguma coisa que você deseja ganhar, né? Aí cada um põe lá 3, 4 opções para você comprar e presentear. E aí você, no dia que recebe, você faz de conta que fica surpreso, né? Ganhei. E temos essa expectativa, esse anseio de ganhar um presente. Eu lembro quando eu era criança, lá em casa, nós comprávamos os presentes, meus pais deixavam os presentes lá no alto do armário, né? A gente não alcançava, e o Natal demorava para chegar. Era longe, e você queria abrir aqueles presentes, né? Aquilo que você escolheu, tinha aquele anseio, aquele desejo de comprar o presente. Eu espero que vocês já tenham comprado os presentes dos pastores, né, pastor? Né? Já tenham comprado o presente da gente aí. Os mais antigos vão lembrar, né? Não se esqueça da minha Calói, né? Lembra dessa brincadeira? Né? Eu lembro ainda, né? Então, espero que você não deixe para a última semana, gente. É muito corrido, né? Então, compre já, né? Então, vá se adiantando aí, não deixe para a última hora, que de repente não tem, né, dona Edila? Aí não tem aquele presente que você quer dar para os pastores aí. Nós temos esses sonhos, esses desejos. Queremos ganhar. E quando compramos algo, nós levamos em consideração alguns itens. O primeiro um deles é, quanto tempo vai durar esse presente? E sempre olhamos lá a data de validade. Outra coisa que nós avaliamos, outro fator, é a procedência. De onde vem, onde ele foi feito, de onde ele foi produzido. Observamos também as características construtivas de material daquilo que nós queremos comprar. E também queremos avaliar se aquele produto vai entregar, vai atender às recomendações, aquilo que eu estou esperando. Né? Aí você sonha com aquele carro novo, né? E você olha se aquele carro vale a pena, né? Você tem aquele sonho, aquele desejo de comprar aquele carro maravilhoso. Mas você olha todas essas coisas, se realmente vale a pena. O texto que nós vamos ver hoje fala exatamente sobre desejos e amores. E eles estão intimamente relacionados. E queria convidar você então a abrir a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Nesse texto, então, João vai, na verdade, ele está se dirigindo, vimos isso semana passada, a cristãos, pessoas que tinham sido perdoadas, pessoas que conheciam ao Pai, que tinham vencido o maligno, que permaneciam sobre a palavra.
É para eles que João está escrevendo, para cristãos. Não amem o mundo. Vocês são filhos de Deus. João então vai estabelecer uma relação entre amor, desejos, vontade. Quais são os resultados dessas coisas? Qual é a essência, a natureza? Qual é o conteúdo desses amores, dessas coisas? E principalmente quais são as consequências na vida? Então, não é simplesmente, não se trata de comprar um objeto, mas está relacionado com amores e desejos. Não ameis o mundo. É uma ordem proibitiva. Poderia ser reformulado da seguinte maneira: parem de amar o mundo. João está escrevendo e provavelmente algumas pessoas ali da comunidade, da igreja, estavam tendo dificuldade, principalmente porque, você lembra no início da nossa carta, como haviam muitas coisas que estavam dizendo ali. Se dissermos que temos comunhão com Deus, que não temos pecado, aquele que diz que anda com Deus, havia muito diz-que. E João combateu essas afirmações, e muitas delas é mentira o que você fala se não estiver acontecendo isso. Mas no versículo 12 a 14, João falou: olha, vocês são filhos de Deus, vocês têm os pecados perdoados, vocês conhecem a Deus. Mas João vai passar a falar de uma ação incompatível com aquilo que eles eram, com a natureza que eles eram como filhos de Deus, no seu relacionamento com Deus. Uma versão americana diz assim: não coloquem os vossos corações no mundo ímpio. Não é uma emoção incontrolável, mas é uma decidida decisão da vontade. Não ameis o mundo. A palavra que João usa nesse texto é uma palavra muito importante na Bíblia, o verbo amar. Tanto é que eu sugeri para você, ir marcando na sua Bíblia quantas vezes esse verbo, essa palavra acontece. E ela acontece muitas vezes. No versículo 2:5, nisso é aperfeiçoado o amor de Deus. Amados, aquele que ama o irmão, e aqui ele vai falar: não ameis o mundo. A palavra amar, ela está relacionada com as afeições que existem na nossa vida, em nosso coração. Originalmente essa palavra significava dar as boas-vindas, uma espécie de recepção, de honra. E essa palavra sempre é usada no relacionamento entre pessoas e também entre pessoas e as coisas. Nós amamos coisas. Amamos comidas. Eu amo chocolate. Tem alguém que fez, né? Eu gosto daquilo. E notou que esse gostar, amar, está relacionado com o desejo, não é? Essa palavra é usada tanto de maneira positiva quanto negativa. Por exemplo, em Lucas 11:43, ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra. É o mesmo verbo. No Evangelho de João 3,19, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. 2 Timóteo 4,10, e Demas amou este mundo. Em algumas versões de vocês, o presente século. É o mesmo verbo. E aqui João está usando essa palavra: não ameis o mundo. Por quê? Porque o amar implica a dedicação. É uma afeição do seu coração que exige sua dedicação. De tempo, vai exigir do seu tempo. A sua atenção vai atrair o seu interesse.
coisas que você vai fazer estarão alinhadas com aquele objeto do seu amor. Pode ser uma pessoa ou alguma coisa. Eu lembro bem antigamente, quando eu estudava, eu sempre gostei de jogar vôlei. Eu gostava de jogar vôlei. E lá na faculdade, então começou a abrir a oportunidade para a gente treinar. Sabe que horas era o nosso treinamento? Nosso horário de treinamento? Depois das aulas. E elas terminavam não me lembro mais porque já faz muitos anos, 10h30, 15 para as 11. Às 11 da noite começava o nosso treinamento, ia até meia-noite. Então, imagine como é que a gente voltava para casa. O ônibus que eu pegava, ele parava mais de 1 quilômetro longe de casa. E isso já era meia-noite. Naquele tempo não tinha os riscos que tem hoje em dia, né? Mas eu gostava daquilo. Eu dediquei meu tempo para aquela atividade. Você é influenciado pelas coisas que ama. Um rapaz começa a gostar de uma menina, ele muda, não muda? Ele começa a tomar banho. Ele começa a pôr uma roupa melhorzinha, né? Não usa aqueles trapos. Não é assim? Eu conheci um cara que ele até comia salada para impressionar a mãe da noiva, da sua namorada. E transformação na vida do homem. Você acredita nisso? Por quê? O objeto, a pessoa do seu amor, da sua afeição, você quer agradar, você quer satisfazer, atingir a expectativa, atender. E nos tornamos e nos amoldamos aquilo que nós amamos, porque queremos satisfazer, almejar. E não medimos esforços e aquilo não é pesado, traz grande alegria, enquanto estamos amando. E o que João está dizendo? Não se sacrifique, não se entregue, não dê da sua atenção, do seu tempo, seus maiores esforços, dos seus recursos financeiros, intelectuais. Não seja abnegado, não ponha nisso o seu coração, a sua força, a sua alma e o seu entendimento. Porque é isso que diz o primeiro mandamento, não é? Ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É a mesma coisa que João está dizendo ao contrário, não ame o mundo com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. João não está proibindo amar. Deus nos deu um coração assim. Amamos coisas e pessoas, é normal. Ele não está proibindo amar, mas Ele está nos levando a considerar o que amamos. O que nós entregamos o nosso coração, a nossa força, o nosso entendimento, enfim, a nossa vida. E as consequências de João então vai nos levar e mostrar o que implica em amar o mundo. Não ameis o mundo. Mas aí você para pensar e você lembra de um versículo muito conhecido que João mesmo escreveu. Talvez o versículo mais conhecido de toda a história da cristandade. Qual é? Porque Deus amou o mundo. E agora o mesmo João, ele vem aqui e me diz o quê? Não ameis o mundo. Ahá, tá vendo? Temos um problema aqui. Lá, João disse, porque Deus amou o mundo. E aqui, que coisa? Ele diz para a gente não amar o mundo. Essa é uma palavra bem importante aqui na carta. Ela ocorre 23 vezes. Imagina, 5 capítulos, ela ocorre 23 vezes. E isso acontece na nossa língua também. Essa palavra, em João e na Bíblia toda, ela ganha, conforme onde ela está escrita, ela ganha um determinado significado. E que é perfeitamente compreensível. Por exemplo, você diz assim, olha, hoje o culto começa às 8h30,
mas você não pode entrar sem meia. Você entendeu o que eu falei? É pouco razoável, mas você entendeu, né? 8:30 significa o quê? Meia significa 30, né? 8:30, um horário. Mas você não pode entrar sem meia. Ela significa 30? Não, o que ela significa? Significa uma peça do nosso vestuário. E você entendeu o que eu disse? É bem simples. A mesma coisa acontece com muitas palavras na Bíblia. Observe, por exemplo, é só você virar a página, no capítulo 4, versículo 1, no finalzinho. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Qual é o sentido da palavra mundo aqui? Pelo mundo afora. Descreve o quê? Um lugar, uma certa região. Então a palavra mundo muitas vezes significa a terra, um certo lugar. Mas aí nesse mesmo capítulo 4, observe ali mais para baixo, no versículo 14, por exemplo, lá, né? E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qual é o sentido da palavra mundo aqui? Que enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ele está se referindo a um lugar? A que ele está se referindo? Mas mais do que pessoas. A humanidade. Muito bem, Edmundo. Algumas vezes a palavra mundo significa humanidade. Outras vezes vai significar pessoas. Onde está escrito vai nos dizer mais ou menos a ideia que ele quer passar. Veja o 3:1. Por essa razão, o mundo não nos conheceu, porquanto não conhece a ele mesmo. O mundo não nos conheceu. Nos conheceu, está falando de pessoas. O mundo é quem aqui? O mundo não nos conheceu. Está falando de pessoas, mas que tipo de pessoas? O ímpio, o mundo descrente. Essas pessoas que não creem em Deus não nos conhecem. Não nos conhecem quem? Aos filhos de Deus. Você percebe então a dificuldade, mas não é tanta, né? Que essa palavra, ela tem vários significados. Aqui no versículo 15, não ameis o mundo. Qual desse significado ela tem? O que você acha? Muito bem, nenhum deles. Nenhum deles. Exatamente. Um outro sentido, então, a palavra mundo, e nós usamos isso no nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, nós temos alguns músicos, né? Então, se você juntar o pastor Horst, a Edith, a Dama, o Alisson, o Jairo, eles são músicos. Aí eles estão conversando, olha, o andamento da música vai ser assim. Não, nós vamos tocar em Lá bemol, tá bom? Aí você está ouvindo aquilo e você não está entendendo nada. O ritmo vai ser assim. Então eles estão conversando. Por quê? Eles estão usando um linguajar próprio do mundo da música. E ali então tem suas leis, os seus vocabulários. Na nossa família a gente tem alguns médicos. Você já ouviu conversa de médico? A Andréia conhece conversa de médico, né? Se fica ali, ela do ramo ela entende. Mas a gente fica olhando ali, né? Eles estão falando aquela terminologia, você não faz ideia se ele está falando do pé ou da sua orelha. Por quê? Porque tem que ter uma linguagem técnica própria do mundo da medicina. Então a palavra aqui ela tem essa ideia. Aqui refere a essa estrutura, a esse sistema, esse conjunto de valores e princípios contrários a Deus, que deixam Deus de fora, que abominam Deus, que não se conformam ao que Deus ensina, é o que nós chamamos de mundanismo. Quando Jesus disse, eu não sou deste mundo, ele deve ser um ET. Não, ele está dizendo que ele não vivia de acordo com essas regras e princípios, e também da sua origem. Então a palavra é bastante ampla,
mas ela tem essa ideia, então, da estrutura de sistemas e valores que se opõem a Deus, contrários a Deus. Charles Dodd, um teólogo, disse assim: nosso autor refere-se à sociedade humana na medida em que está organizada sobre princípios injustos, caracterizadas por desejos inferiores, falsos valores e egoísmo. É a falsa maneira de viver, com falsos valores. É um sistema moralmente corrupto que rejeita e que se opõe a Deus. São essas estruturas sem os propósitos, sem os valores de Deus. Não ameis o mundo. Mas João não termina aí. Como é que ele termina? Essa expressão geral, essa ordem geral. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, que no mundo há, nem as coisas. E logo a seguir ele vai descrever que coisas são essas. João então está mostrando, e naqueles dias, é muito interessante, não havia contra a igreja um tempo de perseguição. A igreja estava relativamente tranquila naqueles dias. E esses são os piores dias. Porque toda aquela influência daqueles falsos mestres, e na sequência João vai passar a falar sobre essas pessoas, vai descrever mais quem são eles, o que eles ensinavam e como eles se comportavam. Mas naqueles dias, e muitas cartas do Novo Testamento, os autores sempre vão enfatizar isso, nós vamos ver mais para frente. Aquelas ideias que estavam sendo ensinadas ali, estavam propondo que de alguma maneira a igreja poderia se modelar, se ajustar, a fim de que ela pudesse ser mais aceita, que não houvesse tanta diferença, e a sua mensagem pudesse ser mais agradável e aceitável às pessoas. Como nós ouvimos um tempo atrás um falso mestre ensinando, olha, nós precisamos adequar a linguagem bíblica para que não seja tão ofensiva a esse mundo atual. Muitas igrejas hoje não pregam mais sobre pecado, sobre condenação eterna, sobre santidade, sobre casamento entre um homem e uma mulher. Muitas igrejas não pregam mais essas coisas porque são mensagens que afrontam, mensagens fundamentalistas. Não cabe mais no mundo tão moderno essas coisas. No entanto, essa ideia, esse conceito, ela começou lá no Jardim do Éden. Quando Satanás, na figura da serpente, não numa figura na serpente, né, falando com Eva, ele diz assim: é assim que Deus disse? Vamos dar uma interpretada melhor aqui, né? E não tinha muita coisa que Deus havia falado para eles. Mas é assim que Deus disse? Colocou aquele pingo, né, de interrogação, colocou dúvida. Esse é o perigo. A igreja querer modelar, se ajustar ao ambiente da sua época. E naqueles dias, a maioria, e você vai observar, nós vamos voltar a falar sobre isso mais para frente. Havia um ataque muito direto à pessoa de Jesus, e principalmente à sua humanidade. E nós vamos ver livro após livro os autores, porque havia toda aquela influência do mundo grego-romano, da filosofia que estava na sociedade, estava impregnada na sociedade. Aquele homem que falou que a palavra de Deus precisava ser ressignificada, reinterpretada, para não ser ofensiva, ele desconhece, ele nunca leu qual era a moralidade, e como as pessoas viviam a sua sexualidade nos dias ali de Pedro, Paulo, João, de Jesus. As coisas que aconteciam. Eu tenho um artigo, se você quiser saber, você pode ler. Precisa de um certo estômago para ler. Como as pessoas se comportavam. Era completamente normal, por exemplo, o homem ter uma vida na prostituição. Era aceito.
mas tinha a sua esposa em casa para cuidar dos seus filhos. Mas fora dali, era normal uma vida promíscua. Portanto, os ensinos do Novo Testamento eram tremendamente ofensivos ao comportamento da sociedade em geral. Houve um César de Roma que fez um desfile mostrando atos sexuais com o seu amante público. Era assim a moralidade naqueles dias. E estão querendo nos dizer que nós precisamos nos adequar, rever os conceitos bíblicos. Essas pessoas não conhecem a história. E aqui estavam esses falsos ensinadores, com as suas ideias, e João então está trazendo novamente a lucidez e chamando a atenção dos seus leitores. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Versículo 16. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João escreve de uma certa maneira aqui, ele usa uma estrutura. A ideia é a seguinte: desde que, no caso de, se alguém amar, ou seja, no caso de, e provavelmente a maneira como João usa aqui, e as orações como elas estão escritas, significa, era uma possibilidade que realmente podia acontecer. Quando ele colocava uma possibilidade que era impossível acontecer, ele fazia uma estrutura diferente. E isso muitas vezes nas nossas versões não aparece. Mas aqui João usa exatamente, é muito interessante. Porque provavelmente estava acontecendo ali na sua comunidade, essas pessoas estavam amando o mundo e coisas do mundo, e João está chamando a atenção dessas pessoas. Alguns estavam incorrendo nesse desatino. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A expressão, o amor do Pai aqui, ela traz a ideia, o amor que a pessoa tem por Deus. Não é o amor de Deus por ela. Por quê? Porque está sendo contrastado o amor, um possível amor que a pessoa tem pelo mundo, e está sendo contrastado com o amor que a pessoa tem por Deus. O que João está nos propondo aqui? Que é incompatível. É impossível esses amores existirem na mesma pessoa. Eles são mutuamente excludentes. Amar a Deus e amar o mundo é uma impossibilidade, nunca pode acontecer simultaneamente. Não se misturam, é uma contradição. Como que você pode amar o mundo, ou seja, viver de acordo com os princípios desse sistema mundano e dizer que ama a Deus? Vive mentindo, mas eu amo a Deus de verdade. Gosta de fofoca, mas Senhor, Tu és maravilhoso. Isso é possível? Acontece. Mas você ama a Deus? Essa pessoa ama a Deus? Não. Quem ama esses princípios do mundo, João está dizendo, o amor do Pai, ou seja, o amor por Deus, que ele diz ter por Deus, não está nele. Você está enganado com relação a isso. Afora essa contradição, cinismo e hipocrisia, isso é muito perturbador. Mas não existe nada mais mundano, hipócrita e demoníaco do que exatamente essa pretensão. Você achar que ama a Deus e mesmo assim amar o mundo e as coisas do mundo. Porque no mundo, nesse sistema corrompido, ele ensina que é possível você cultuar a Deus, adorar a Deus e sair ali fora e fazer, passar o calote em alguém. Contar uma mentira, fazer uma fofoca, ser infiel, é normal. Mundo, nos princípios e valores do mundo, isso é aceito.
está em julgamento no Congresso, não é no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, os direitos da amante. Você sabia disso? Que está sendo julgado? Os direitos da amante. Hoje é legítimo. A lei protege. E deve até, talvez seja, é uma coisa totalmente imoral. E aquela mulher tem que ser protegida com os seus filhos. E o Supremo Tribunal está julgando essas coisas. Você percebe como são as coisas? Uma pessoa que é absorvida, que dedica o seu interesse, a sua devoção, o seu tempo, os seus recursos, a sua força, as coisas do mundo, evidentemente é impossível ela devotar ao seu Deus. O amor ao mundo compromete o amor ao Pai, corrompe, desfigura, é falso, é uma impossibilidade. O que João está dizendo é um ou outro, nunca os dois, só espaço para um amor. Eles são completamente diferentes, como água e óleo. Você já tentou misturar água e óleo? Já tentou? O que acontece? Não se mistura. Você mexe ali, né? O óleo fica embaixo, a água fica em cima, porque a natureza deles, a essência deles são completamente diferentes. Assim é, não se mistura. Alguém que ama a Deus e ao mesmo tempo amar o mundo. É impossível, porque eles são opostos, são diferentes na sua origem, no seu conteúdo, no seu propósito, e aqui no seu resultado, e aqui está a primeira implicação. A primeira consequência, talvez muito grave, severa, grave. Alguém que ama o mundo, ele não ama a Deus. Ele pode pensar que ama a Deus, ele pode sentir que ama a Deus, ele se vê devotado a Deus, mas o que João nos diz, o que a palavra de Deus nos diz? O amor a Deus não está nele. É um engano, é uma expressão falsa e hipócrita de adoração e de amor, não existe. Eu gosto muito de uma música, se eu achar eu vou ler. Onde é que ela está? Ah, está aqui. Essa letra sempre me chamou a atenção na primeira vez que eu ouvi. O título dessa música é Se Ele Não For o Primeiro, é do grupo Arautos do Rei. No trono do viver, só existe lugar para um. No trono do lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar o seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. É uma música muito bonita. Muito bonita. E muito verdadeira. Ou Deus é tudo, ou nada. Não existe meio a meio. Ah, domingo é do Senhor, o resto da semana é comigo. Existe isso? Nunca. Ninguém pode dizer que ama a Deus e ama o mundo ao mesmo tempo. É uma impossibilidade bíblica. Nós queremos fazer isso. Nós pensamos que isso é possível. Mas a palavra de Deus nos diz que não. E então, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. João vai explicar. João vai dar as razões. E daí está essa palavra, versículo 16. Por quê? Essa palavra porque sempre marque na sua Bíblia, em qualquer texto. Ela traz a ideia de motivação, explicação. João então vai explicar as razões por isso. Porque tudo que há no mundo. A palavra aqui é a palavra pão.
Quantos já ouviram a palavra panteísmo? Pan-americano. O que são jogos pan-americanos? São jogos de todos os países da América. Pan, tudo. Não é pancada, tá, gente? Panteísmo, tudo é Deus. A formiga é Deus. Muito bom, Jairo. O vírus está me atacando. Pandemia, ou seja, uma doença que está em todo mundo. Muito bom. Está vendo? E aqui João está usando exatamente essa palavra. Porque tudo que há no mundo. Então João, é uma expressão bem abrangente, tudo, que compõe essas estruturas opostas a Deus. Que não são aproveitáveis, não são dignas, não são verdadeiras. João está explicando que por que então os amores são imiscíveis, não se misturam. Eles não podem coexistir. E então ele vai particularizar no versículo 16 essas situações. É o que o mundo tem a oferecer. Cobiça, são duas cobiças e uma vaidade. Duas depravações que procedem das necessidades da pessoa e uma das posses. O desejo ímpio de coisas que não se tem e o orgulho ímpio por coisas que se tem. E então João descreve as coisas que estão no mundo. Quais são elas? O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. A palavra que é usada aqui para desejo é uma palavra muito importante também em todo o Novo Testamento. Ela acontece 38 vezes, uma palavra bastante comum. E ela traz a ideia, na versão revista atualizada, se você tem uma versão mais antiga, aparece a palavra concupiscência. E você lê aquilo e não sabe, não tem a mínima ideia do que ela significa, porque não é uma palavra do nosso vocabulário. Concupiscência, Filho, fica quieto, dizendo palavrão aí. Concupiscência, que coisa horrível. A gente não tem ideia, realmente não tem. É uma palavra que nós desconhecemos. Por isso que nas outras versões mais novas, já se procura adaptar a um vocabulário mais comum. A palavra significa desejo forte, desejo intenso. Também significa anseio, desejo, anelo. Em algumas versões é ambição, paixão. O contexto da palavra vai definir o seu significado. Por quê? Porque ela é usada às vezes de maneira positiva. Ela foi usada por Jesus. Desejei ansiosamente comer com vocês essa Páscoa. Na verdade é um trocadilho. Ansiei ansiosamente, ou desejei com muito desejo. Ou seja, era uma coisa que ele queria intensamente. Mas somente 3 ocorrências delas são usadas assim de maneira positiva. Paulo usou para com eles. Paulo falou, o meu desejo é estar com Jesus. Eu tenho um grande desejo de rever os irmãos de Tessalônica. Então ela é usada, são as 3 passagens que ocorrem. Mas a maior parte das passagens é uma palavra muito pesada, muito dura. O contexto no qual ela aparece, ela descreve toda a natureza do pecado e natureza humana. Por exemplo, Gálatas 5,16 está dizendo, de modo nenhum, quando você anda no Espírito, vai satisfazer os desejos da carne. Essa palavra aqui. Em Efésios 2,13 está escrito assim, anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades de nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Aqui está essa palavra. Em 2 Pedro 2,18 diz assim, pois eles, os falsos mestres, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne. Porque essa palavra aqui, ela traz exatamente isso. Esses desejos, eles têm uma expressão sem limite, sem controle.
é algo assim desenfreado, muito intenso. Tito 2,12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Aqui a palavra foi traduzida por paixões. Tito 3,3, houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Já em Tiago 1,14 diz assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Então ela tem toda essa nuance, todos esses significados. São esses desejos que existem no ser humano, que não encontram limites e barreiras, e tem a sua expressão no mundo. Mas o desejo nem sempre em si é pecaminoso. Há desejos naturais que Deus nos deu. E eles são normais. Não existe nada de errado. Você acorda de manhã, né? E você tem o desejo de saborear, tomar um gostoso café. Você não tem esse desejo? Tem. Ele é totalmente normal. Você correu, jogou bola, passou um dia cansado. Aí você sente o quê? Sede. E você tem desejo de tomar água. Deus nos deu os desejos. Mas eles podem se tornar pecaminosos. Desejar ter um casamento é errado ou é certo? O que você acha? É certo. Mas se ele não acontece, você pode se entregar a qualquer amor. Já que eu não consigo, então eu vou viver de qualquer maneira. Ou você se enraivece com Deus. É um bom desejo, mas a maneira e as suas ações, aquilo. Por isso, não ameis o mundo. Se amamos as coisas erradas, nós queremos atender essa expectativa, essas afeições que tem no nosso coração. E se eles não são atendidos, isso nos frustra. Você não se sente uma pessoa inteira, amada. A sociedade te rejeita. Você se considera menos. O teu valor, o teu sucesso, são coisas que você imagina e elas não acontecem, aquilo te frustra. Você se irrita. Você se volta contra Deus e assim por diante. Quando há aquilo que não traz satisfação, gera grande frustração. Então, desejos, muitos deles não são moralmente errados em si, mas no entanto, no momento em que tomam proeminência e que acabam determinando a sua maneira de proceder, a maneira como você encara aquilo que você ama, ele pode se tornar altamente prejudicial, corrosivo e perigoso. Por quê? Porque você coloca toda a sua expectativa de sucesso, de aprovação, de segurança. Por isso, muitas vezes nossos desejos e ansiedades e necessidades nos causam certa convicção, certa confusão e perplexidade. Mas a palavra de Deus então nos aponta a fonte, a qualidade, a natureza, o conteúdo e as consequências dos desejos. Deus nos criou. Somos criaturas de Deus para nos relacionar com Ele, para ter comunhão com Ele, para amá-lo. E nos dotou de desejos e necessidades. Mas desde que o homem se rebelou contra Deus, pela desobediência, pelo orgulho, nossos anseios e nossos desejos foram desfigurados. E buscamos então satisfazer esses desejos, esses anseios fora de Deus. Lembram-se? Deus veio conversar com Adão e Eva. E o que eles fizeram? E o que eles disseram para Deus? Tive medo e me escondi. Eles procuraram resolver aquela situação do seu próprio jeito. Buscaram a solução do seu próprio jeito. E assim o homem então busca atender os seus anseios,
os amores que estão no seu coração, Deus fica de fora. Por isso o profeta falou anos mais tarde, Jeremias 17:3. O coração é o mais enganoso do que qualquer coisa. É doença incurável. Em outra versão, desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? Deus nos criou para uma alegre comunhão com Ele, para refletirmos a glória do nosso Deus por meio da adoração, da comunhão, do trabalho, dos relacionamentos, do casamento, da família. Mas isso foi corrompido pelo nosso coração rebelde, em que as intenções e pensamentos se tornaram continuamente maus. Tanto é que em Gênesis 6:5 está escrito assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Assim, os desejos, os anseios, as nossas necessidades deixam ser fonte de alegria e obediência e tornaram-se uma armadilha para o pecado e trazem engano e tristeza e finalmente nos distancia e nos separa da pessoa mais maravilhosa e graciosa que existe em todo o universo, o nosso Deus. Nossos desejos foram infectados pela rebeldia. Abandonamos a Deus e deixamos eles de fora, porque afinal Ele é um estraga-prazeres. E buscamos a nossa própria glória no nosso próprio reflexo, confiando em nosso entendimento. Por isso Salomão diz: não confie no teu próprio entendimento. E essas coisas, irmãos, são tão trágicas. A perversidade do pecado, que até mesmo bons desejos acabam sendo usados de maneira errada, porque não visam a glória de Deus. Por exemplo, alguém que se dedica a servir o próximo, a fazer as boas obras, a cuidar de um certo grupo social desassistido, e ele se entrega, ele ama aquelas pessoas, ele dá o melhor de si. Deus vai me resgatar e vai me salvar. Eu me entreguei completamente a essas pessoas. Ela vai ser salva por causa das boas obras? Ela entregou todo o seu dinheiro e todos os seus recursos. Ela foi homenageada e reconhecida no mundo, ganhou um prêmio Nobel, maravilhoso, que pessoa extraordinária. Mas ela imaginava encontrar a salvação, a sua justificação nessas coisas. Era uma coisa boa? Sim, mas a manteve completamente distante e separada de Deus, porque ela idealizou a sua maneira de conversão e de salvação, e não aceitou o que Deus propõe para ela. É errado ajudar e servir o próximo? Não. Mas é errado o significado e o objetivo que eu ponho nisso. E você põe a sua existência ou a sua eternidade nessas coisas, e aquilo nada mais é uma maneira de continuar rebelde contra Deus. Mantém a pessoa contra Deus. Serão sempre maus esses desejos e pecaminosos. E terrivelmente enganoso. Porque não se submete aos comandos, ao ordenamento de Deus. É uma expressão ainda de rebeldia e de autonomia. Por mais então que procuremos reformar nossos desejos, nossas ações, sem uma intervenção direta de Deus, através de Jesus Cristo, nossos desejos vão permanecer irremediavelmente desejos danificados e distorsivos. E então o que João fala? Ele descreve quais são esses desejos. São os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E isso nós vamos ver no próximo estudo, o que isso significa. Os desejos da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se Deus permitir, no nosso próximo encontro nós vamos continuar observando e entendendo o que João está querendo dizer com esses tais desejos e soberbas, no qual João está falando da nossa vida, está falando de amores e coisa que gostamos,
coisas que amamos. E por que eles podem se tornar perniciosos e destrutivos e corrosivos? João vai mostrar então como é que ocorre essa distorção dessas coisas e que nos prejudicam. Então João estabelece, né, esses amores, amor ao mundo, amor a Deus, com os desejos. Mas isso é uma outra história, que nós, se Deus permitir, a gente vai concluir essa sessão aqui. Isso vai ser mais para frente aí, tá bom? Dia 27, eu acho. Domingo que vem é Natal, aí dia 27 a gente continua e conclui essa passagem. Tá bom, gente? Então vamos deixar assim, senão você não volta, né? Então tem que deixar uma coisa em suspense, assim. Tá bom? Vamos ficar em pé e orar? Te damos graça, Pai, por esse dia, pelo ensino da Tua Palavra. O nosso coração nos prega peças e muitas vezes ele se desvia, se corrompe, e colocamos amores dentro dele que aparentemente podem ser tão bons, tão promissores, mas são muito enganosos. Mas a Tua Palavra, então, nos ajuda, Pai, e nos mostra que certas coisas não podem fazer parte da nossa vida, e apesar de amarmos aquilo, temos que descartar, porque não poderemos amar a Deus com um amor corrompido, um amor que faz parte do mundo, não dá. O Senhor não vai nos mostrar a essência, a natureza dessas coisas. O Senhor nos revela o quanto isso vale a pena ou não. Querido Deus, muitas vezes nós estamos trocando coisas maravilhosas, coisas extraordinárias que Deus tem para a gente, por restos de lixo. Trocamos algo tão especial que Deus nos propõe e nos contentamos com migalhas, porque o nosso coração é assim e nos deixamos enganar. Ó Deus, o Teu Espírito nos ajuda a entender toda a verdade da Palavra de Deus. Obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é clara, e Te agradecemos por essas verdades no nome de Jesus. Amém. Um bom domingo. Não esqueça de pegar o seu hambúrguer. Eu sei que você gosta de hambúrguer. Amo isso. Né? Deus abençoe. Uma boa semana para vocês. Não se esqueçam da minha calói, hein?